Oi, eu sou a Sibeli Justino e esse é o Amor e Morritos, um programa em que a gente fala sobre amor, tomando um morrito ou qualquer outro drink da nossa preferência. Hoje eu tô aqui com a Anitta, que é minha amiga, e a gente tá tomando um café, porque mais uma vez é muito cedo, a gente não quer beber, enfim, essas coisas que eu já falei várias vezes. E eu quero que você se apresente para eles, Nini. Primeiro, muito obrigada por essa honra de poder falar num podcast tão incrível com esse nome, Amor e Morritos, né? Meu nome é Anitta, Anitta Prado Ferraro. Eu sou uma mulher, sou uma mãe, sou uma avó, sou uma facilitadora de processos e, na verdade, eu sou uma grande aprendiz. Eu vim aqui para aprender um pouco mais sobre o amor e um pouco mais sobre como preparar morritos que eu nunca tomei. E mais uma vez não tem morrito. E não vou tomar. Mas eu vou fazer um morrito. Nem que seja sem álcool, mas a gente vai tomar. Mas o nome é muito sugestivo, não é, né? Amor e Morritos, né? Porque ele é... O amor, eu diria que ele é uma palavra coringa, né? Ele combina com qualquer coisa, né? Você pensar. Verdade, que bonito isso. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. O programa sempre começa com uma pergunta central. E a pergunta, Nini, é: quem é o amor da sua vida? Ai, que gostoso poder ficar num silêncio confortável junto com você, né? Isso dá uma... Eu diria que eu sou uma pessoa muito eclética em relação ao amor, assim, eu tenho várias colorações de amor, né? Uhum. E eu, quando falo com a minha netinha mais nova, né? O nome dela é Joana, aí eu falo: Joana, você é o amor da minha vida. Só que eu tenho mais 5 netos, são 6 ao todo. E eu falo para cada um deles na mais pura sinceridade. Uhum. É uma sensação de que, naquele momento, aquela pessoa é o amor da minha vida. Então eu diria que o amor da minha vida é o amor. Ai, nossa, que lindo! Eu realmente tenho uma conexão, e eu acho que ao longo da vida eu fui compreendendo mais as dimensões do amor, né? Quando tinha 14 anos, nós estávamos conversando antes, você falou que essa ideia de amor, né, de se falar sobre o amor, começou aos 14 anos, eu comecei aos 12. Nossa. Eu lembro que eu estudava no colégio Dante Alighieri. Uhum. Eu era uma boa aluna, não era uma aluna assim excepcional, mas ela sentava na segunda fileira, prestava atenção, era mais quietinha. Depois que eu desenvolvi, era mais tímida. E eu lembro de uma professora que olhou para mim, né? Ela leu um poema de Fernando Pessoa, né? Ela leu um poema, e quando ela leu um poema eu senti um certo frenesi, assim, sabe? Não era uma coisa cognitiva, não era uma aula de português, não era algo que eu ia aprender, era algo que eu estava recordando, né? Então, o poema eu não sei de cor, outro dia eu até li, eu escrevi o poema, né? Na hora até soube, mas agora aqui para não dar fora, mas o momento que ele convida, né? Ele fala: para ser grande, ser inteiro, nada teu esvazia ou exclui, nada teu exagera ou exclui. Aquilo me arrebatou, quer dizer, nossa, eu era muito pequena para entender cognitivamente, mas e o que foi mais interessante não foi só o poema, foi porque ela olhou para mim e ela me viu, ela viu que eu estava sentindo aquilo. Uhum. E então houve uma troca ali de olhares, quase de um endosso, de uma linguagem invisível, e que é uma linguagem que acontece muito no amor, né? Sim. Eu acho que ali teve um momento assim de uma plenitude amorosa entre mestre e discípulo.
E assim, aquilo me arrebatou. E aí eu também fiquei muito aficionada e passei pelas fases do amor, né? Principalmente a fase romântica, porque eu comecei isso com 12, mas com 14 anos eu conheci o grande amor da minha vida, que foi meu primeiro namorado e com o qual eu tive muitas situações amorosas, muitas situações da paixão. Aquela coisa que te arrebata, que você não sabe o que está acontecendo. Com ele eu conheci o amor físico, o amor mais do toque, de todas aquelas emoções. Depois eu tive todo um lado, né, esse lado do romance. Quando eu comecei a namorar, eu comecei no dia 7 de maio de 1967. Uau! Nossa, quero saber mais sobre como é E durante esse período. um ano, todo dia 7 de maio, eu recebia uma flor. Então, eu achava aquilo assim, a coisa mais romântica que podia existir. E, de certa maneira, também me alimentava e era uma descoberta, né? Porque você está descobrindo o teu corpo, está descobrindo o tesão, quer dizer, o que é aquilo? Eu tinha vontade de contar para todo mundo, tinha vontade de contar para minha mãe. Só você não sabe, mamãe, como é gostoso isso. Sempre achava que os outros não sabiam o que eu estava sentindo. A gente sempre acha, né? Eu acho que é um sentimento que a gente tem, não sei, né? Eu tô com 35, você viveu mais do que eu, você vai poder falar um pouco melhor. Mas a minha percepção de mundo é que a gente sempre acha que ninguém sabe o que a gente tá sentindo. No total, assim. Mas quando é um apaixonamento, a gente tá tão doido que a gente acha, não, ninguém sabe o que tá passando, ninguém sabe. Não adianta, ninguém sabe. E como a gente acessa, por exemplo, como eu falei, né? Dos 14 até os 20, eu namorei e noivei. Então já tinha várias situações. O noivo já é uma coisa mais, você já começa a ter uma certa praticidade, né? Assim, o mundo, digamos que dos 14 até os 19, eu vivi o amor, assim, na sua intensa. Depois o processo, a bolha civilizatória vai te dando contornos, né? E esse contorno é um contorno mais, assim, legal, né? Eu na época, minha mãe tinha ataques, porque eu falava, não, eu não preciso casar, eu posso ficar junto com a pessoa, porque essa energia, ela mantém, não preciso. Então eu já tinha uma visão um pouco, assim, alternativa para minha família, que era bem tradicional. A minha mãe dizia, mas como não casar? Eu falei, mas não precisa, eu amo tanto. Mas o meu, na época, namorado, era muito mais tradicional ainda do que eu. Talvez até tenha sido esse o primeiro encanto que ele teve comigo, de ser uma pessoa internamente muito livre e muito aberta a aceitar as coisas e a viver as coisas, né? Uhum. E aí depois, quando eu casei, logo em seguida eu tive um bebê. Aí era um amor mais espalhado, vamos dizer assim, né? Porque a maternidade te traz esse amor, que eu diria, no momento que ele é um amor do cuidado, né? O amor do cuidado, que você vai, você se preocupa. Ele é um amor tenso. Uhum. Né? Ele não é o amor dos contos de fada que a gente fala, né? Nossa, então nasceu o bebê. Não, é um amor tenso, porque você quer ver se ele está vivo, se ele comeu, se ele... E esse amor tenso, ele vai se distensionando nessa questão mais física, mas vai se tensionando numa questão psíquica, que é a hora que a criança vai para a escola, é a hora que ele tem a rejeição, a hora que você projeta no seu filho angústias que são suas, né? Então, tudo isso é uma forma de modelando o amor dentro da gente, né? Então, se eu casei porque minha mãe e o meu namorado queriam o casamento de papel. Uhum. Depois eu tive filho também, registrei, mas eu fui mais alternativa, vamos dizer. Eu achava que o meu filho, ele tinha o direito de escolher a religião dele. Uhum. Então,
Também o maior drama familiar, porque a família do meu marido era muito religiosa e a minha mãe não entendia por que eu fazia essas coisas, né? Por que eu fazia? Ela nasceu Por que tão ela fora nasceu da curva, né? Mas isso é um nascer fora da curva e daqui a pouco eu vou voltar com essa fora da curva. Eles foram batizados aos 12 anos, quando um deles eu senti um certo movimento que não era nem religioso, mas era de religiosidade. Eu senti que um deles, eu já, nessa altura já tinha 2 filhos, né? E você teve os dois, muito próximo Muito do outro. próximos. Eu tive logo que eu casei, voltei da lua de mel, gravidinha, tive o primeiro filho, depois o segundo filho, um E ano e os meio dois depois. foram com o mesmo namorado O de mesmo 14 anos. namorado de Era essa 14 pessoa. anos, que é a pessoa com a qual eu tive um namoro, um noivado, um casamento, uma separação e uma relação estável, como nós temos agora. Então, em relação à consultoria deste quesito do amor, você pode me perguntar como que é. Eu amo a história que você tem, eu já sabia, né, da história. Mas é Eu porque amo é essa interessante, história. porque a gente vai mudando. Quando você faz um contrato, agora falando de bolha civilizatória, não de vida, de bolha civilizatória, você faz um contrato, você não tem os seus aditivos, Uhum. né? Aditivo, porque a gente vai mudando ao longo do tempo. Aquela menina que com 19 anos, 20 anos que casou, não é mais, né? A gente tem camadas, né? Você vai acrescentando camadas. E eu acho que houve um momento em que eu abri muito a minha cabeça assim, pro mundo. E talvez a minha forma de abrir minha cabeça não fosse correspondente àquela forma de casamento. E aí depois, eu também, quando a gente abre muito, né, que você abre muito, aí você faz outras conexões. Aí depois nós vimos que era uma conexão muito interessante e muito amorosa a gente poder ser companheiro num momento tão significativo da vida, né? Que é o momento onde você está colhendo frutos, onde você está plantando árvores que vão ser, que vão crescer quando eu não estiver mais aqui, né? E Então isso é qual foi interessante. esse momento, assim, exatamente, tipo, em idade? Esse momento de perceber que o amor tinha várias dimensões e que expandiu e que eu podia, do ponto de vista civilizatório, vamos dizer assim, ter uma relação mais amorosa, mas talvez mais individual. Uhum. Eu acho que foi há 7 anos atrás, quando eu percebi que ele precisava talvez de um apoio mais profissional, talvez de um apoio mais relacional. E aí eu senti uma coisa que é bem. É bem particular, mas eu espero que as pessoas que estão ouvindo esse podcast possam aproveitar. Eu senti aquele arrebatamento dos 12 anos, quando alguém, né, algum poeta ou algum mestre, alguém te fala alguma coisa que te arrebata, Uhum. né, como o Fernando Pessoa me arrebatou para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Eu acho que foi um momento que eu falei, eu estou inteira. E agora eu posso realmente ter uma relação mais profunda e um amor mais maduro, né? 7 anos atrás, assim, só para os nossos ouvintes Sim, só para saberem, eles né? entenderem. Eu fiquei casada há 25 anos, fiquei 20 anos separada de relação, né? Mas convivendo, estando junto. Depois eu voltei a ficar uma companheira. E a gente mora num lugar que foi construído por nós, né? Talvez ele inconscientemente, mas eu bem consciente, onde eu moro no 8º andar, que eu adoro o número 8, e ele mora no 10º andar. E nós almoçamos juntos, jantamos juntos, viajamos juntos e parte do tempo trabalhamos juntos, mas cada um preservando a sua individualidade, mas com esse amor mais profundo, mais maduro. É um modelo, né? É um modelo.
Óbvio que não é um modelo que serve para todo mundo. Eu acho que o modelo, para quando você é mais jovem, você vai criar filhos, é muito difícil você está naquele amor do cuidado, você está naquele amor de querer que o seu filho consiga estudar, consiga ser ele mesmo. Então o foco é muito grande nesse lado familiar. Mas depois, quando os filhos já têm a sua própria vida, já começam a fazer sua própria família, você cria um espaço onde você pode mergulhar e descobrir outras camadas que você tem dentro. E nesse momento que eu acho que a gente conseguiu se respeitar e construir uma vida muito mais amorosa do que às vezes casais que moram juntos, muito mais leal um ao outro, muito mais fiel um ao outro, muito mais integrados um ao outro, cada um morando num apartamento, né? Nossa, isso, eu tenho certeza que isso vai virar um grande buraco negro na cabeça das pessoas, assim, porque quando a gente fala sobre, por exemplo, acho que eu já comentei no podcast, eu tenho um quarto e um banheiro e o meu marido tem um quarto e um banheiro aqui no apartamento, e às vezes as pessoas ficam, meu Deus, como assim, que não sei o quê. Eu sei que tem uma questão de classe social também, Exatamente, porque a gente essa é a grande essa questão. possibilidade, tem muitas pessoas que não têm essa possibilidade, então tá tudo bem, mas para quem tem essa possibilidade e quer isso, eu acho que faz sentido. E aí, assim, eu já tinha isso, já, desde que eu conheci o Ricardo, a gente já falava, não, acho que é melhor cada um ter um quarto e tal. E aí, quando eu conversei com você e você falou sobre o seu modelo de relacionamento, eu falei, nossa, eu quero muito que o mundo entenda como que é isso, porque eu acho muito incrível, mas pode dar um nó na cabeça das pessoas, assim. E aí eu pensei mais, talvez, se você puder trazer uma ordem cronológica, porque nem eu sabia que você tinha conhecido ele aos 14 anos, é muito tempo, né? Muito São tempo. muitas histórias e imagino que, como você falou, você foi se descobrindo como ser humano ao lado desse parceiro. E como que foi esse processo para vocês, assim, né? Porque tudo bem, você falou sobre o casamento, sobre o filho, sobre o lado mais da bolha social, mas eu queria que se você pudesse me contar um pouquinho mais como que foi esse processo constante de autoconhecimento e um autoconhecimento conjunto e como que a gente vai ficar, não, vamos se separar, vamos cuidar dos filhos, não sei, tudo que vocês passaram aí em ordem cronológica um pouquinho, se puder. Eu acho dos 14 aos, falando em setênios, né, que é um jeito que é fácil, né, para as pessoas entenderem, então dos 14 aos 21, foi aquele amor, falando, né, de amor e morrito, foi aquele amor arrebatador, aquele amor que te modifica, que te faz se conhecer seu corpo, conhecer sua alma, né, porque você fica num estado, a alma brilha quando você, a alma é algo que fica muito escondidinho, mas quando você está amando, principalmente esses primeiro amor, né, o primeiro amor, então foi esse tipo de amor. Eu acho que dos 21 aos 28 eu fiquei muito focada mesmo nesse amor dos filhos, né, da casa, de entender como é que era. Assim, minha mãe não me isentou de trabalhos domésticos, é uma coisa que eu gosto. Então eu aprendi muito isso, como era organizar uma casa, cozinhar, né? Então tudo tinha uma certa beleza para mim, né? Tinha um pouquinho de brincar de casinha, mas tinha também assim esse conhecimento. Depois dos 28 aos 35, que é a idade, eu acho que eu comecei a ter, né? As crianças já estavam na escola, nós éramos uma família que fazíamos tudo junto. A gente curtia os filhos, a gente curtia viajar com os filhos. Eu tinha amigos que falavam assim, não, deixa as crianças comerem primeiro. Eu ficava quieta, mas eu adorava comer com as crianças, porque os assuntos eram variados e nós tínhamos um hábito, principalmente até uns 40 anos eu tinha esse hábito. Eles foram sempre esportistas, meus filhos, mas quando a gente sentava no café da manhã, né, porque tinha que sair correndo, então ia para a escola, ia para o treino, então não dava o café da manhã para fazer junto do jeito que eu gostaria, mas sábados e domingos a gente tomava café junto e era invariável. A primeira pergunta do dia era: o que você sonhou? E a gente falava muito de sonhos. Ai, que lindo. Então era uma coisa do sonho da noite, mas também era uma abertura para o sonho do dia, né? Do que a gente pode sonhar
E eu sempre falava para eles, tudo que aconteceu hoje, esse caderno aqui, foi uma ideia, foi o sonho de alguém, né? E esse caderno hoje está aqui materializado. Então, se você sonha, você é capaz, e se você conseguir condições de fazer, né? Então, ficava muito essa conversa, e isso eu acho que alimentou e fez uma conexão muito grande familiar entre nós, né? E eu pude também me expressar muito nessas manhãs, né? Com os filhos e com o meu marido. Depois, então, até dos 35, acho que começou a abrir aquele espaço de pergunta, mas sou eu, né? E aí eu tô nos 35, eu tô exatamente nesse momento, mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sei. Não, eu quero muito trazer isso. Eu não vou citar nomes, mas é dentro da área de educação e de filosofia. Eu outro dia ouvi uma coisa que realmente me arrebatou. Uma coisa é a vida. E a vida, ela extravasa, ela arrebata, ela vaza. Ela é mais forte, ela não tem controle. O controle de vida não é morte, vida não tem contrário, vida é constante. Né? Morte faz parte da vida, para você depois. Tem o Lavoisier que diz que nada se cria, tudo se transforma, não é? Então, essa transformação, quando você compreende a vida nesse sentido, quando você vê que a vida está sempre se complexificando, quer dizer, nós éramos uma ameba há milhões de anos atrás, né? Fomos nos transformando num peixinho, depois fomos transformando num anfíbio e depois num quatro patas, né? Depois nós ficamos bípedes, né? E de maneira que eu gosto muito de pôr a mãozinha no seu omoplata, quer ver aqui? Mexe ele para você ver. Então, essa é a mexida do voo. Né? Alguns de nós voaram, outros usaram a pinça para fazer ferramenta. Né? Então, se pensar, olha como vai complexificando a vida. Então, a vida está sempre indo além. O que será que a ameba sentiu para falar? Não é suficiente ser ameba. Vamos extravasar? Vamos virar peixe? Né? Vamos virar peixe? Nossa, filosofia de vida. Né? Vamos virar peixe. Vamos virar peixe? Aí depois o peixe falou, acho que eu vou sair aqui fora nessa terra. Então, essa noção de que vida são elementos terra, fogo, água, ar, e o elemento mais sutil, mais quintessência, o éter, que deu a palavra eternidade. Né? Então, nós somos feitos de poeira de estrelas, né? Temos todos os elementos que estão aí no cosmos, estão dentro da gente, dentro de um planeta único. Por enquanto, como a Terra, nada. Você vai ter pedra, você vai ter aquele fulano americano, fala para não dar audiência para ele, né? Querendo povoar Marte, mas que vai ser bem difícil. A gente já tem um mundo que é absolutamente fantástico e uma vida absolutamente fantástica. Então, vida aqui. E aqui a bolha civilizatória, né? Os contratos, os acordos, né? Então, quando esse contorno, né, desse processo civilizatório, ele existe, mas dentro está vazio e a gente vive só pela regra, a vida chora. E a vida é muito mais do que um processo civilizatório, que é necessário. Sim. As leis, as regras, a política, mas a vida, aquilo que a gente sente quando uma professora te olha, e aquilo que te arrebata quando a gente olha para alguém que te dá um arrepio, isso é vida. E o amor, para mim, na evolução dos 35 ao 42, foi profundo autoconhecimento, em terapia, em cursos. Eu poderia ficar aqui, acho que a tarde inteira falando sobre os cursos, mas não é esse o sentido. É um sentido muito mais que, se eu conseguir tocar alguém que está ouvindo esse podcast para perceber a maravilhosidade desta vida que nos arrebata, que nos traz...
seguramente vou diminuir a dose de Tofranil de um monte de gente. Porque é uma coisa que eu preciso tocar, eu preciso fazer você vibrar, né? Então, essa vibração, ela começou a acontecer comigo dos 35 aos 42, mas dos 42 até os 49, foi, acho que, o momento mais angustiante, porque eu sabia que o amor não era só aquilo, ele era mais. Ele é alguma força que une todos os nossos poros, que une eu a você, que faz com que eu te olhe e eu me veja em você. Eu comecei a ler todos os contos africanos, principalmente aquele Ubuntu me chegou muito, porque eu usei isso muito na vida, e nessa época, com 48, 49, meus filhos já estavam encaminhados, né? Já estavam na faculdade e o meu marido estava passando por uma dificuldade grande dentro da empresa dele. Durante muitos anos ele teve um só cliente, um cliente maravilhoso que ensinou muito pra gente, e eu tenho super gratidão porque me proporcionou e aos meus filhos uma vida muito confortável, mas esse cliente montou sua própria construtora, né, os seus próprios, inclusive com muitos fornecedores novos, e eu vi que meu marido teve aquele baque, sabe, aquela coisa assim que de repente você olha para o lado, e foi nessa hora que eu me separei para ficar junto com ele. Eu me separei de casa e eu me separei daquela relação pega aquela relação ali, acabou, para ter uma relação num nível mais alto de amor. Era um nível onde eu ia realmente me dedicar aos negócios de uma forma amorosa. Quer dizer, o que eu poderia fazer para aquela empresa poder retomar o seu rumo, já que ele era tão talentoso, tão criativo, professor de universidade. O que é que estava acontecendo? Eu, obviamente, que mais uma vez, tanto a minha mãe quanto os familiares falaram, mas o que é agora? Né? E aí era difícil falar que era uma forma de amar diferente, né? Era uma forma de amar um pouco mais ampla, um pouco mais sentindo que eu poderia construir o futuro de verdade, porque por ser muito sensível, eu consegui enxergar que era possível aquele futuro que nós estamos prevendo, que era uma coisa mais estável, que não era ter que se desfazer de todos os nossos bens materiais, que a gente poderia reinventar o trabalho de uma maneira muito mais auspiciosa. Nini, então a câmera parou o vídeo, a gente teve que recomeçar, tá? Então, você estava explicando um pouquinho do seu processo ali depois dos 38 anos, e você falou uma coisa que ficou bem forte para mim, que foi esse momento em que você entendeu que você precisava se separar daquele parceiro, se separar das coisas para poder amar de verdade e se dedicar aos negócios e tudo mais. Então... E foi isso, e eu acho que foi um resgate também, de certa forma, das nossas manhãs com os filhos, né? Porque a gente tinha essas manhãs onde os 4 ficavam falando sobre o que tinha sonhado à noite, o que estava querendo, o que estava sonhando de dia. E eu acho que o sonho veio de uma maneira um pouco diferente, que era assim, como a gente vai se unir para ajudar o papai a manter aquilo que ele naquele momento tinha perdido. Eu acho que foi uma forma, hoje eu enxergo, né, de amar num alto grau, né, onde tinha o cuidado de mãe, tinha cuidado de mulher, mas eu precisava desse momento porque era uma força muito grande que estava vindo. E meus filhos ajudaram muito, tanto ajudaram estando juntos, né, como ajudaram também estudando e indo buscar seus próprios destinos e suas independências econômicas, né? Mas hoje, né, eu estava lembrando que na internet, hoje no Instagram, aparece assim, desapareça por um mês e volte diferente, né? Você vai estudar, sei lá, tecnologia, neurociência. Eu não, desapareci por 7 anos.
Me explica de uma forma um pouco prática, assim. Foi como assim, foi? tipo, querido, olha, eu percebi que a sua empresa não está indo bem porque esse cliente sumiu. Uhum. Aperte o cinto, o cliente sumiu. Era mais ou menos isso. E a minha proposta é a seguinte, que a gente que você mora, a gente tem uma casa de campo perto de Cotia. Você mora lá, eu moro aqui no apartamento e eu vou me dedicar de corpo e alma a enxergar, primeiro como observadora, o que está acontecendo na empresa e depois como realmente uma protagonista para trazer aquilo que eu tenho de melhor, que é a criatividade, a lealdade, a capacidade de resolver problemas complexos, porque essa altura eu já tinha feito tudo que você pode imaginar de cursos assim, eu fiz e eu queria pôr em prática, na verdade. E ele aceitou, né? Aceitou, não talvez de uma maneira tão pacífica, mas aceitou esse apoio. Os meus filhos assustaram, e como eu falei, foi bom porque dei assim bastante trabalho para os terapeutas, porque nessa altura os filhos vão para terapia, né? Então todo mundo estava ali beneficiado, os filhos na terapia, eu fazendo meu protagonismo e o meu marido assim, o que é que está acontecendo? O marido, né? Meu Deus, o cliente sumiu e eu vou ter que mudar para Cotia. Eu vou ter que mudar para Cotia, mas isso é amor. É um amor numa categoria acima, minha filha, porque não é fácil. Mas eu acho que a grande vacina, e eu acho que é isso que eu queria deixar também sempre aqui, é você ter alegria. Porque se você não tiver uma dose de humor e você não tiver a alegria, olha, eu estava imagina para fazer uma transformação dessas a troco de nada, porque não era uma separação de divórcio, era assim, você mora aqui, eu moro ali, eu entro na empresa, menino, você começa a trabalhar amanhã, você também, a situação tinha um lado, hoje eu vejo que tinha um lado que era assustador, mas tinha muita vida. Nossa, tinha sim. muita vida. Não era assim, vai entrar na recuperação judicial. Não era isso. Era isso, era vida. Como é que nós vamos mostrar o nosso talento, o nosso potencial? Muito legal falar, nossa, coitado do papai. Não, coitado do papai não, vamos agir e juntos, como sempre fizemos. Então, um sentimento de família que você não tem ideia o que surgiu dali. Óbvio que na hora que você está passando, é mais fácil ficar com 500 interpretações analíticas, mas quando você abaixa o nível do pensamento analítico e vai para um outro pensamento, para um tempo, por isso que eu falo muito do coração, um tempo kairos, onde você sente realmente aquela famosa frase do Hemingway, falando sobre a guerra na Espanha, onde ele fala, e quem está ao seu lado na trincheira? E a pessoa pergunta, isso tem importância mais do que a própria guerra? Então, a guerra ali, para mim, a situação era uma situação, mas estar ao lado dele, estar ao lado dos meus filhos, nossa! E alguns amigos foram, assim, imprescindíveis para mim, porque na hora que eu falei, bom, o que você pergunta aí pro meu marido na época? Qual é seu maior, assim, seu maior ativo? E ele pensou, não, seu maior ativo. Ele falou, acho que meus amigos. E eu falei, é aí, meu amigo. Vamos ligar para os amigos e vamos construir um prédio pra gente. Então a gente construiu esse prédio com amigos, fazendo contas abertas, assim, cobrando administração. E ele tinha um conceito claro. Tinha usei todo o meu lado publicitário também, né? Eu fui professora de maternal, fui publicitária, trabalhei com investimentos no exterior e tudo isso eu condensei ali, naquele momento, para mim, para o meu marido e para a sociedade. Foi assim, se eu tiver... dou aula, né? Você sabe, teoria U, uso teoria U nas empresas para desenvolver o potencial de liderança, mas o que ficou mais forte para mim foi que como você consegue olhar para você mesmo como uma observadora e juntar partes que aparentemente estão desconectadas, né? O que tem investimento no exterior
com escrever poemas. E o que tem, né? Todo um lado de ser uma publicitária, né? Eu trabalhei na Vogue, na Elle, e fiz produção de fotografia. O que tem este lado a ver com investimentos no exterior? Então, esse contorno, não do civilizatório, mas da minha própria vida que estava pulsando ali, ela veio a serviço da gente recuperar a empresa, a família. Uhum. Então, isso deu muita força, tanto para mim, quanto para os meus filhos, para enfrentarem a vida com uma... não como um enfrentamento, mas como a vida como algo que nos arrebata. Uhum. E faz parte você ter a tristeza, você ter a angústia, a melancolia, mas se você olha como observadora, você vai ver que é maravilhoso sentir isso. Uhum. O que é muito triste é não sentir nada. Nossa, é. E eu acho que exige uma coragem muito grande, assim. Pelo que você tá me falando, né, na sua linha cronológica, você tem esse período que vai dos 35 até os 40 e alguma coisa, aos 48 é que eu falei, vamos mudar o rumo dessa prosa. Então, e aí você foi nesse período então, 49, né? que é o 7º setênio, que é a hora que você, né, você tem a chance, né? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 7. 7 vezes 7, 49. Com 49, você tem a chance de começar a tua vida de novo, mas numa oitava acima. Nossa, Então, eu quero pegar esse frame e colocar como chamada desse vídeo, porque assim, eu preciso imprimir essa frase e colocar no meu quarto. É o mantra. 49. 49. Mas veja uma coisa, veja que interessante. Era um trabalho profundo ainda, bastante de autoconhecimento. E aí o que aconteceu? Fazendo esse prédio, os amigos comprando a preço de custo, a gente recuperou a empresa, a gente montou outra empresa, um dos meus filhos montou uma outra empresa, um outro foi ser CEO numa empresa grande fora do Brasil, e a união sempre acontecendo. Eu digo que você fala assim, qual é o teu maior orgulho? É meus filhos se falarem constantemente. Né? Porque esse amor de irmãos, não é à toa, né, que essa irmandade, né, Jesus Cristo criou uma irmandade, é um amor que te valida, né, e eles têm os dois têm isso. Para mim, acho que é o maior legado que eu vou deixar como exemplo, né? E aí depois dos 49, 56, aí você já tem opção. Ou você vai para decrepitude, ó dia, ó céus, ó mundo, ó inteligência artificial, não sei o quê. Ou você vai para sabedoria. Eu espero, de verdade, que eu esteja subindo. Não, você tá subindo. Que eu esteja subindo. Porque é arrebato. Quando você entende esta vida pulsando, e que você precisa desse contorno civilizatório, mas você pode alimentar o contorno civilizatório com vida, né? E aí eu não sei se a gente já está se encaminhando para o final, mas existe uma coisa que seria uma diferença entre perspectivas, e tem uma perspectiva que é o ser amado, e a perspectiva de amar. Se eu tiver que dar um conselho, prefira amar, porque é muito mais legal. Você sofre, você mergulha, mas você né? E quando você está só assim, sendo amado, chega, sabe, até enche, a pessoa fica muito... Agora, obviamente que o paraíso é amar e ser amado, mas sim. isso é para poucos. Mas na opção, nas alternativas, escolha amar, porque é muito mais legal. Você vive, você transpira, você sofre, você se arrebata, e isso é pulsão de vida. Não é à toa que o amor, para mim, ele é aquilo que une.
né? Aquele que une os meus poros, aquele que une as minhas vísceras, aquele que une o meu arrebatamento em direção ao eterno. Nossa, Nini. Se Você vê puder. que eu mal falei nesses episódios, assim, só pra ver umas coisas que É porque eu vim inspirada. Eu vim inspirada. Porque se a gente comparar, né, o amor aos 14 anos, você tem ciúme, você não quer que ele olhe para outra menina, você não... E quando você tem, você vai evoluindo, você vai se arrebatando pelo amor, você fica tão preenchida, você fica tão inteira, você fica tão integrada que você ama incondicionalmente. Segundo o budismo, o mundo será maravilhoso na hora que todo mundo amar incondicionalmente. Mas amar, e eu acho que a grande ignição para o amor é você abrir o coração, né? E abrir as mãos, né? E abrir a sua cabeça também, né? Para você receber o outro, para você receber as diferenças, né? Então eu acho que existe uma inteligência disponível para todo mundo, que é a inteligência sensível, que ela conecta a inteligência emocional com a cognitiva, com a racional, com a ambiental. Ela conecta tudo, porque quando você tem essa sensibilidade, você está trazendo vida para o processo civilizatório. Eu acho que essa é a grande ponte para a gente não deixar o processo civilizatório nos massacrar, e sim, simplesmente nos guiar para aquilo que a civilização montou. Mas que a gente, no fundo, é uma ameba querendo se expandir. Lá no fundo, nós somos uma ameba querendo virar peixe. Nini, a gente já tem que ir guiando para o encerramento. Acho que já vai ficar mais longo que o normal, mas é porque a conversa está maravilhosa. Acho que assim como eu, qualquer pessoa que está ouvindo isso quer ficar te ouvindo falar por 3 horas, porque, assim, maravilhosa. E quanto mais a gente fala, mais a gente também começa a se compreender, né? Mas antes de tudo, eu quero te agradecer por ter compartilhado essa linha do tempo, porque isso é muito valioso. E eu sempre falo que o Amor Morritos não tá aqui pra ensinar ninguém, mas eu acho que isso ensinou muita coisa pra mim, e eu acredito que vai ensinar pra muitas pessoas, porque é muita sabedoria, muita história, e é lindo. Obrigada, de verdade, por ter compartilhado isso com a gente. Nossa, é uma honra poder fazer isso com você, sim. E, bom, as 2 últimas coisas que eu vou trazer, a primeira é, não sei se você notou, mas eu vou trazer aqui uma informação de backstage, que é, quando eu encontrei a Nini hoje, ela me falou sobre um poema que ela queria ler, porque uma pessoa leu esse poema em um lugar que ela estava e arrebatou alguém que ela amava. E você estava muito sensível sobre isso. E você começou esse podcast falando sobre o poema que você ouviu aos 14 anos, que te arrebatou. Então, eu queria que você trouxesse esse poema, que você lesse ele, e também se você quiser compartilhar com quem está ouvindo e assistindo a gente, essa história que aconteceu da pessoa ler e arrebatar alguém que você amava, e como o poema tá na sua vida, assim, né? Não é o mesmo poema, pelo que eu entendi, né? Não é o mesmo poema. Eu tenho um trabalho bem diverso, né? E uma das coisas que eu faço são retiros. E eu sempre sonhei que meu filho, um dos meus filhos que mora no Brasil, fosse nesse retiro. E ele foi. E ele foi, obviamente, mais ressabiado, sabe como é filho. Depois de... ele foi no 30º retiro. Depois de convidá-lo 30 vezes, ele foi. E aí eu vi que ele estava muito solto, estava muito bem. E na fala final, uma das pessoas que estava lá leu esse poema, que é um poema que eu sei de cor. Eu até escrevi hoje de manhã para não errar, né? E aí eu lembro que eu olhei assim para o meu filho, enquanto a pessoa estava falando o poema, eu vi que ele teve uma coisa, que foi a mesma coisa que eu tive quando eu tinha 12 anos. Eu fui arrebatada por algo que é misterioso, né? Que nos arrebata, que talvez seja a flechinha do amor. E aí, depois de um tempo em casa, assim, depois de acho que umas 2 semanas, ele falou: ai, mãe, eu queria saber um poema de cor. E aquilo, ele não tem ideia o que significou para mim. Não é a parte cognitiva, nem intelectual, mas é
o quanto essa delicadeza, né, que às vezes o amor tem de entrar na gente, o quanto ela é preciosa e o quanto ela é saúde. Ela é saúde, entende? Eu diria que a gente fala muito saúde mental nas empresas, nossa, deixa entrar essa frestinha de amor, que com certeza os níveis de cortisol vão abaixar bastante. Eu vou ler para vocês esse poema. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão. E o meu conselho é: ame. É muito melhor amar do que ser amado. Que lindo, lindo. Que lindo. É lindo, né? O Drummond realmente estava inspirado quando ele fez, né? E eu acho que isso, eu acho que essa vida ela é tão forte, que esse processo civilizatório cria atalhos para traduzir. Um deles é a arte, né? Para traduzir essa força, né? Esse momento que a gente está aqui, esse instante único que a gente está vivendo, esse presente, a gente está presente. Então, obrigada pelo presente de me trazer aqui. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Já falei, eu vou ficar falando várias vezes, parece que eu estou puxando saco, mas é que eu estou realmente muito feliz. Eu também estou, sim, muito mesmo, viu? Ai, que bom. Até me perdi, nossa, eu fiquei arrepiada. Acho que você já respondeu algumas vezes a última pergunta, mas eu vou fazer para a gente conseguir ter um resumidão aí e também para trazer esse encerramento. Nini, o que é amor para você? É a conexão com os meus poros, com os seus poros e com os poros da natureza. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu acho que o amor é a grande conexão. Quando você sente essa conexão, tudo muda, né? Tudo, a sua visão amplia, a tua pele arrepia, né? O teu coração abre. E é importante a gente saber que ainda estamos aqui para amar. Ainda tem muito amor pela frente. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Não canto te falar obrigada. Arrebatada pelo amor. Bom, é isso, gente. Obrigada também por quem ficou com a gente ouvindo até aqui ou assistindo. De novo, se vocês estão aqui até o final, eu sempre brinco se você chegou até aqui, comentar com um emoji. Então eu quero que você escolha o emoji hoje. Tem um emoji que eu gosto muito, que é o... tem um coração que é assim, assim, assim. Que fica três corações, né? Eu gosto desse porque é a expansão da vida, né? É da ameba ao ser humano e vai saber o que seremos depois. Meu Deus, você é uma avalanche. Menina, é uma avalanche, assim. Não é? Vamos... A gente não veio aqui para mudar o mundo, a gente veio aqui para expandir o mundo. Nossa, maravilhoso. Eu vou colocar, pra quem tá assistindo, né, eu vou colocar esse emoji. Mas é isso, então se você chegou até aqui... e coloca aqueles coraçõezinhos expandindo, né? Comenta com isso. Por favor, compartilha esse podcast com outras pessoas que você acha que vão curtir, que vão gostar. É muito interessante, muito importante que esse trabalho seja compartilhado, porque é isso, não é um grande podcast, tá bem no comecinho ainda. Então, é basicamente tudo que a gente precisa. Pessoas que levem esse trabalho para frente. Curta, se inscreva no canal. Se você está ouvindo esse podcast, se inscreva também no podcast pela sua plataforma preferida. E é isso, eu tô um pouco perdida aqui. Esse final não foi como todos os outros em que eu já sei o que eu tenho que falar, porque realmente foi muita informação. Então, eu tô um pouco aérea, assim. Ela tá expandida, né? Tá expandida. E é isso, gente. Obrigada, Nini. Obrigada mesmo. Muito obrigada, viu? E obrigada, gente.